gravar. Pôs para gravar? Isso. Meu som, tá todo mundo me ouvindo? Perfeito. Tá joia. Perfeito. Tá ótimo. Vou fazer uma oração e começar o som. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, um domingo que o Senhor nos concede, pelo culto que já tivemos, e agora, Pai, pela retomada da escola dominical nesse semestre. Não foi da forma como prevíamos, retornar presencialmente, mas obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos concede, porque através dela nós podemos estudar, meditar na palavra do Senhor, ó Pai, como classe de escola dominical. Obrigado porque nós estamos retomando o assunto de família, um assunto tão importante na vida da igreja, na nossa vida, Pai. E nós louvamos o Teu nome por isso. Pedimos que o Senhor derrame da Tua graça sobre todos nós, no decorrer de todo esse curso, abençoando a vida de cada professor, de cada aluno, Deus, que o Senhor se manifeste na nossa vida com poder, ó Deus, e que esses ensinamentos da palavra do Senhor, ó Pai, possam se fazer presentes sempre nas nossas vidas, solidificando a nossa família. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou fazer uma apresentação do curso, tá? A ideia é fazer uma introdução, uma apresentação do curso, ver o que a gente vai estar estudando, mas antes de tudo eu quero fazer uma introdução com relação ao assunto. A nossa igreja, desde o ano passado, com a pandemia, as classes de escola dominical, a princípio, foram suprimidas, depois nós tivemos uma classe única, e a gente tem percebido, né, que esse assunto de família, embora sendo tratado todos os anos, é um assunto que sempre está presente na nossa vida, né, na vida da igreja. Por mais que você estude, por mais que você já tenha visto vários temas sobre a área de família, a gente percebe que o nosso ensino nunca é completo. Sempre está faltando alguma coisa. A gente sempre tem mais para aprender, tem algo a aprender, tá? E principalmente nesses novos tempos em que vivemos. Saiu uma reportagem de capa da revista Pais e Filhos. Eu não imaginava que essa revista ainda era circulava, porque é uma revista que a gente comprou alguns exemplares antes do Tiago nascer, antes da Andréia nascer, então mais de 30 anos que tem essa revista Pais e Filhos. Mas ela, graças a Deus, ela está firme e forte. É uma revista muito boa, não é uma revista cristã, é uma revista de informação na área de família, principalmente pais e filhos, tá? E essa revista, ela trouxe o ano passado uma matéria de capa que diz assim, está aí no teu vídeo: Pandemia do divórcio. A procura por advogados aumentou 177% em escritório brasileiro durante a quarentena. Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Portugal, Austrália e África do Sul. Em um levantamento exclusivo, entrevistamos especialistas de cada um desses países e mapeamos a situação familiar em pleno isolamento social. Em outras palavras, né? Alceu, foi para apresentar, modo apresentação. Desculpa. Foi, perfeito. Mas estava dando para ler. Perfeito. Em outras palavras, né? O isolamento social levou a um aumento do número de divórcios. Os escritórios de advocacia estão abarrotados com pedidos de divórcio. Os cartórios estão abarrotados, fila de espera para fazer o divórcio. E olha que dentro dessa mesma matéria, o que essa revista Pais e Filhos, ela diz: segundo o levantamento do Google para pais e filhos, em março, isso foi o ano passado, tá? Quando iniciou a pandemia, o site de buscas registrou aumento de 82% na pergunta: como dar entrada no divórcio? Aqui no nosso país. No mês seguinte, um mês depois da quarentena, em abril,
houve um salto de 9.900% no interesse de buscas pelo termo divórcio online gratuito. Isso não é privilégio do Brasil. A mesma matéria vai dizer que nos Estados Unidos, foram um dos países mais atingidos pelo coronavírus, também apontam o mesmo comportamento. Casais confinados estão atrás de advogados para solicitar pedidos de divórcio. Eu quero abrir o microfone, Guerra. Abre o microfone da turma aí. Eu queria que vocês participassem um pouco comigo, tá bom? Normalmente, o Google, né, a gente, quando precisa de alguma coisa, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu não sabia fazer café. Aí a Flávia saiu, foi viajar, eu entrei no Google para ver as medidas que eu tinha que pôr para fazer o café. Arroz, a mesma coisa. Você vai no Google, como fazer arroz para uma pessoa, 2 pessoas. Ou seja, tudo que você precisa fazer, você vai no Google e faz uma pergunta. Por que vocês acham que houve esse aumento monstruoso nessa expressão divórcio online gratuito? O que vocês acham durante a pandemia? Por que isso ocorreu? Os microfones estão todos fechados. Eu não sei se o Guerra está travando ou se você vai ter que destravar o tempo. Eu queria que você participasse. Vamos lá, gente. Alceu, tá me ouvindo, Alceu? Estou. Você já falou um pouquinho aí, uma coisa que chama atenção é que na pandemia, na minha percepção, você acabou tendo, então, um convívio familiar que antes não existia pelo trabalho, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, no home office, nas mudanças que a pandemia trouxe, você teve um convívio dos casais maior. E isso, num determinado ponto, assim, para a gente que tem um direcionamento de vida cristã, pode ter sido uma bênção, né? Para a gente ter convívio com a família, com a esposa, com os filhos, desenvolver um tempo maior com Deus junto à família. E em alguns outros pontos, você teve, então, casais, na minha percepção, que acabaram tendo mais tempo para digerir as suas diferenças e conviver sem o direcionamento de uma vida cristã familiar. E isso, então, expôs esses cadáveres aí da convivência desestruturada. Eu penso assim. Ok. Alguém mais? Quando eu falo casais, eu quero dizer também filhos, netos, família, convivência familiar. Vocês acham que a pandemia ajudou ou piorou? Piorou. Você acha, Bela, que piorou? Tem certeza. Porque a falta de comunicação, ficar muito tempo junto, quem não conhece o Senhor, eles não aguentam. Eu vejo pelos próprios vizinhos aqui. Eles quebram o pau. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus, ou fica igual ao mundo, ou melhora. Eu, no meu caso, eu tenho visto muita gente melhorar muito nos relacionamentos por causa da comunhão com Deus e por causa da oração da igreja. Mas tem muitos que ainda tá meia boca, não aguenta. O relacionamento fica muito tempo junto. Eles não foram criados para isso. As famílias, os pais ensinaram a viver um relacionamento muito bom. Quer dizer, agora nós sabemos isso porque nós temos o Senhor e que nos ensina e corrige a gente quando a gente está errado. Pelo menos eu tenho visto isso. E eu tenho orado muito pelas famílias, porque Deus tem me mostrado que os casamentos estão áridos, tão secos. Por quê? Porque não estão juntos, no mesmo propósito, buscando a Deus, dando exemplo para os filhos, o que é passar um tempo junto na dificuldade, orar, estar junto. Eu tenho visto isso. Pastor Gilberto, você ia falar? Era exatamente nessa linha que a Belinha mencionou, né? O fato de que a ausência de valores cristãos, da presença da palavra de Deus, Isso. E com a intensificação do tempo de convivência mútua, se não tem os valores cristãos, fica difícil demais, né? Mas você sabe o que eu fico preocupado? Se nós pensássemos assim, mas isso ocorre em famílias que não são cristãs.
mas o índice de divórcio na pandemia em lares cristãos aumentou absurdamente também. É verdade. Casais crentes. Alceu, Por isso, eu vou falar por mim, tá? Quando tudo isso começou, e eu já conversei, a gente já conversou isso com a Lu aqui, né? Não tem a ver com o divórcio específico, mas quando isso tudo começou, a gente passou a ficar junto 24 horas por dia. Eu até entendo que algumas famílias já têm essa dinâmica, tá? Mas quando a gente passa a ficar junto 24 horas por dia, algumas coisas mudam. E eu já falei isso algumas vezes. Nos primeiros 60 dias, 90 dias, foi aquele trupé, que se a gente não senta, né, como nós fizemos aqui em casa, não senta, conversa, coloca alguns pingos nos is, senta com maturidade, com temor diante de Deus, é onde eu acho que isso vai culminar. Vai culminar numa briga, num divórcio, num aumentar o problema. Então, a gente precisa realmente se voltar para Deus, sentar e entender, nós vamos passar por uma mudança radical aqui agora. Porque antes a gente não passava 24 horas do dia junto, e agora a gente está passando. Então, acho que esse é o principal, aonde talvez tenha desembocado isso. Porque as pessoas muitas delas não tiveram maturidade para sentar, conversar e entender, tá difícil. Vamos acertar isso aqui, vamos acertar aquilo ali. Você falou uma coisa interessante e muito importante, que é o objetivo dessa aula. Vocês creem que essa dificuldade, o índice absurdo de aumento de divórcio, ele tem a ver com uma palavra, a Bela falou no início também, os casais hoje, as famílias, quando eu falo casais, eu englobo pai, filho, avó, neta, todos. Existe um problema de falta de relacionamento, vocês concordam comigo? Com certeza. Plenamente. Falar e ouvir. Exatamente. Sentar e conversar. Ok. Eu vou passar para o outro slide. Nós constatamos que existe um problema. Existe um problema sério nas famílias. E não é por causa da pandemia, não. A instituição família, a instituição matrimônio, ela está sendo atacada em todo momento. Através das leis que estão sendo aprovadas, através da escola o que está sendo ensinada, através da mídia o que se ouve, e através daquilo que entra na nossa casa. De lixeira que tem entrado na nossa casa, nossa permissão. Isso tudo, se você somar tudo isso, e aí você acrescenta esse ingrediente da pandemia, você acrescenta esse ingrediente de que as pessoas não estão se comunicando mais, falta de diálogo, falta de comunicação, desenvolve o divórcio. E agora, com a pandemia, o divórcio é feito online também. Olha só que maravilha. Então, tudo isso contribui para o quê? Para que o casamento realmente seja massacrado. Alceu, Estudar nesse curso esse livro, A Celebração do Matrimônio. É um livro pequeno, eu estou com ele aqui, peguei ontem lá na igreja. É um livro que tem 20 e poucas lições, mas são lições curtas, simples. Você não vai encontrar aqui um tratado teológico, mas você vai encontrar aqui um exemplo de vida de casal em que os personagens principais não é o casal Schaeffer. O personagem principal é Deus. Isso. Pode fazer através de um casal, através de uma pessoa, através da sua vida. Amém. É isso aí. Esse é o livro. Esse é o casal que a gente vai... Se você nunca viu, o casal Schaeffer, tá? O Francis Schaeffer e a Edith Schaeffer, que escreveu esse livro. A foto deles aí, ok? Vamos conhecer um pouco esse casal. Deixa eu voltar aqui, porque falou. Conhecendo o casal. O Francis Schaeffer, ele nasceu em 30 de janeiro de 1912. Ele já é falecido desde 15 de maio de 84. Ele foi um teólogo cristão evangélico americano, filósofo e pastor presbiteriano. E ele se tornou famoso pelos seus livros, pelos seus artigos e também pela criação
de um centro que se chama L'Abri. Foi criado na Suíça, quer dizer, o abrigo. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu abrir a porta da casa dele para receber pessoas, viajantes, para receber estudantes, para conversar sobre a Bíblia, para conversar sobre a palavra de Deus. Ele viveu no momento da Segunda Guerra, um momento onde a situação não estava fácil e a palavra de Deus estava sendo muito deturpada, o liberalismo estava ganhando muito espaço. O que ele fez? Simplesmente ele convidava as pessoas para ir na casa dele. E esse movimento começou, vinha um estudante, um viajante, oferecia pouso, e a esposa dele, como companheira auxiliar idônea, ela fazia um bolinho, fazia um cafezinho. Existe um dos livros, né, que contam a história dele, diz que os bolinhos da senhora Schaefer levaram mais pessoas a Cristo do que os sermões do seu marido. Era o compromisso que ela tinha, sabe, de servir bem as pessoas que chegavam na casa dela, uma hospitalidade. As pessoas ficavam perplexas. Puxa, que mulher! Marido conversando da Bíblia aqui, ela fazia um cafezinho, um bolinho, sentava junto, explicava, perguntava o que queria, começou a se importar com as pessoas. Então, o L'Abri hoje ele está no mundo todo. Aqui no Brasil tem em Belo Horizonte um centro que faz acampamentos, né? O modernismo teológico, a neo-ortodoxia, e ele defendia uma teologia baseada na tradição protestante. Para vocês terem uma ideia, se não me engano, o reverendo Allen, o tema de mestrado dele foi sobre Francis Schaeffer. Tá? Impactou muito a vida dele. A esposa dele, a Edith, nasceu em 3 de novembro de 1914. Ela era 2 anos mais nova que o Francis Schaeffer. Ela nasceu na China. Por que ela nasceu na China? Os pais dela eram missionários ali. Estavam pregando a palavra de Deus numa missão na China e ela nasce ali na China. Ela morreu bem depois dele. Interessante, né? A mulher sempre morre depois, o marido sempre morre antes. Pode prestar atenção. Ela morreu em 2013, ele morreu em 84. Quantos anos depois? Quem é bom de conta aí? De 84 para 2013, 30, mais de 30 anos, né? Que ela faleceu, né? E ela também era uma escritora. Entre livros escritos por ela e coautora, ela escreveu aproximadamente 20 livros. E ela foi a cofundadora dessa instituição, L'Abri. Tá? Então, nós estamos falando aqui de um casal crente, de um casal que viveu, né, toda a sua vida... Um casal. Oi? Oi, Gandolfi? Ai, desculpa, eu estou aberto o som. Eu estava comentando com a Edna sobre a aula, eu não estou falando desculpa. Não, mas a gente está com o microfone aberto mesmo, pode comentar, viu? Não, tá bom, desculpa, mas eu estou assistindo e comento, mas agora não era motivo, não. Obrigado. E ela conta no livro como é que eles se encontraram, né? Foi uma coisa interessante. Eles se conheceram, olha só, numa igreja liberal. Os dois eram bem ortodoxos, né? Eles defendiam, mas eles estavam naquele momento numa igreja liberal. E olha como que Deus faz as coisas, né? Como que os propósitos de Deus eles são inquestionáveis. Muitas vezes a gente não entende. O tema da reunião, o pregador numa igreja liberal, era o seguinte: como eu sei que Jesus não é o Filho de Deus e como eu sei que a Bíblia não é a palavra de Deus. Um tema desse numa igreja liberal. E aí conta, né, diz na biografia dela, que enquanto o pastor estava pregando, ela se preparou para levantar, para questionar o pastor. Ela falou, nossa, não é possível que o pastor está falando isso. De repente, um jovem se levanta antes dela e ele diz assim: meu nome é Francis Schaeffer e eu quero dizer que eu sei que Jesus é o Filho de Deus e que ele também é o meu Salvador. De repente, ela diz que olha para trás para ver, mas quem é esse moço? Impactou a vida dela. Resumindo, os dois começaram a namorar naquela noite. No final do culto, ele convidou ela para levar para casa, ela falou que tinha um compromisso, ele insistiu,
Aí diz que ela não resistiu, foi com ele, de repente começaram a namorar, casaram-se 3 anos depois e tiveram 4 filhos, um homem e 3 mulheres. Francis Schaeffer foi para o seminário, ele não tinha muita posse. Ela, como esposa, vendo a dificuldade para ajudar o sustento do marido no seminário, ela tinha muita habilidade com a costura. Então, ela fazia ternos masculinos, vestidos longos e de casamento para clientes particulares. Um casal simples, um casal que se colocou à disposição do Senhor, um casal, Francis Schaeffer, um chamado, aquele chamado irresistível de Deus, mesmo numa igreja liberal, ele se levantou e ele contraditou o pastor que estava pregando, dizendo assim, olha, Jesus é filho de Deus, e eu sei que ele salvou a minha vida. E através desse testemunho dele, a esposa dele, a Edith, falou, esse moço é um moço diferente. E começa a união deles. E eles casam-se, têm filhos, ele vai para o seminário e ele começa a escrever, ele começa a pregar a palavra do Senhor, né? Um pastor, a gente tem vários livros dele, na nossa igreja tem uma mocidade aí, gosta muito dos livros dele, ele, apesar de ser filosófico, ele é muito prático, tá? Ele prega para o dia a dia. Esse livro da Edith Schaeffer, ela conta a história da vida deles. Como eu disse no início, não é um livro em que você vai fazer um tratado teológico sobre o casamento, 10 passos para um casamento feliz, 10 maneiras de educar um filho nos caminhos do Senhor. Não. Ela vai contando a vida dela com Francis Schaeffer durante os quase 49 anos que Deus permitiu que eles caminhassem juntos. E depois ela vai contar, depois que ele se foi, como foi a vida dela, a vida sem o marido. E é interessante que nesse livro dela, ela vai dizer o seguinte, eu escrevi esse livro para alguns grupos de pessoas. Aqui no próximo slide. Para quem é indicado esse curso? Ela diz o seguinte, se você ainda está procurando o seu cônjuge, esse curso é para você. Se você está prestes a se casar, esse curso é para você. Se você é recém-casado, esse curso é para você. E se você já está casado há algum tempo, está querendo renovar sua perspectiva sobre a natureza e o propósito do matrimônio, esse livro é para você também. Resumindo, esse é um curso para toda a família. Amém. Para toda a família. É uma linguagem simples, é uma linguagem objetiva. Você vai se enxergar a cada aula em alguma situação da sua família. Você vai poder ver o que Deus fez, a obra que Deus fez na família de uma pessoa, e ele pode fazer na sua família, ele pode transformar a sua família. Né? Como eu disse, não vamos estudar a vida dos Schaeffers, o autor principal é Deus, e o que Deus pode fazer na nossa vida. Ela traz 4 fatos aqui que a gente precisa entender para conservar sobre o casamento. Você entender esses 4 fatos, porque você vai ver que eles vão estar presentes durante todo o curso. Por isso que eu fiz aquela ilustração no início, com aquela pergunta, né? Durante a pandemia, o número de divórcio que aumentou, o número de consultas no Google, como fazer um divórcio online, como fazer um divórcio gratuito. Por quê? Falta o quê? Comunicação, diálogo. Ela vai mostrar aqui 4 fatos que a gente tem que estar com isso em mente durante todo esse curso. Por que que os casais, por que que as pessoas estão assim hoje, distantes de Deus, e o casamento se banalizou? O primeiro deles, ela vai dizer o seguinte, não existe ninguém perfeito. Desde o pecado de Adão, não existe ninguém perfeito. Não encontramos famílias perfeitas, nem casamentos perfeitos. Todos somos pecadores. Eu vou pedir para alguém ler para mim Romanos capítulo 3, versículo 9 e 12, e aí a mesma pessoa já lê Romanos 5, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia fácil aí, Romanos capítulo 3, versículo 9 e 12, e depois 5 a 12.
ver aqui o seu. 9 a 12. Romanos 3, 9 a 12. Desculpa, não vi que estava na tela. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o 5:12 agora, Guerra. 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Resumindo, o que ela quer dizer assim? No casamento, no relacionamento familiar, não existe ninguém perfeito. Não existe família perfeita, não existem pessoas imperfeitas, porque o pecado de Adão contaminou a todos nós. Todos nós somos imperfeitos, somos injustos. Nós somos justos através de Cristo, fomos justificados por Cristo. Por que ela diz isso? Porque no casamento, muitas vezes, nós temos a tendência de achar que nós somos perfeitos. O nosso cônjuge é o errado. O nosso filho é o errado. A gente assume uma postura de perfeição. A gente assume uma postura de que nós nunca erramos. E ela está dizendo assim, olha, tenha isso em mente. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Todos somos pecadores e todos carecemos da graça de Deus. Porque quando você reconhece que você é imperfeito, que você é falho, você tem mais facilidade de perdoar o erro do outro, o erro da esposa, o erro do filho. Todos somos passíveis de erro, ok? Não existe ninguém perfeito. Esse é o primeiro fato que ela pede para a gente considerar durante todo esse curso. Mas tem uma coisa assim bonita também. Nós somos imperfeitos. Olha o que ela diz no item 2. Somos imperfeitos, mas cada um de nós é único. Alguém abra para mim Salmo 139, versículos 13 a 15. É um dos textos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Posso ler? Pode. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só que bonito. Nós somos imperfeitos, mas cada um de nós é único. Nós não somos resultado de uma série, de uma produção em série. A Bíblia vai dizer aqui que Deus nos formou, nos teceu no seio da minha mãe. Esse teceu no seio da minha mãe dá a impressão assim, é uma coisa única, como Deus criou o homem, né? Com as próprias mãos, ele criou ali do barro, ele fez o homem. Então, o homem é um ser único e ele foi formado de uma forma admirável. Nós somos únicos, não existe um clone nosso. Apesar da ciência tentar fazer um clone, mas não existe. Somos únicos, somos imperfeitos. E olha o que ela diz mais ainda. Terceiro ponto. Estamos continuamente melhorando ou decaindo em compreensão, conhecimento e habilidades, tanto espiritual como moral e intelectualmente. Alguém pode ler Filipenses 3:12? Três, 12?
3:12. Não há que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui também preso por Cristo. Olha só. Vamos tentar traduzir esse texto. Nós não atingimos a perfeição ainda. Eu disse no tópico primeiro, ela reforça isso, que não existe ninguém perfeito. Mas durante a nossa trajetória, a gente pode melhorar ou a gente pode decair. Aplica isso dentro de um relacionamento familiar, dentro de um casamento. De vez em quando a Flávia olha para mim e fala assim, bem, você está com hábitos antigos que você já tinha abandonado. Eu já sei que eu estou decaindo. Quando ela fala assim, nossa, que legal, bacana que você fez isso, aí eu sei que eu estou melhorando. E é assim o nosso relacionamento. A gente tem que procurar sempre melhorar, mas a gente tem um risco muito grande de decair. Decair em compreensão, em conhecimento, habilidade, tanto espiritual, moral e intelectualmente. Tem pessoas que elas começam a ter contato com o evangelho vai transformando. Aquele que era sanguíneo, ele procura ser mais calmo, aquele que brigava procura não brigar mais, aquele que mentia procura não mentir mais. Se eu for resumir esse item 3, o tópico 3, tem uma palavra que define isso. Qual palavra que vocês acham que define isso? Esse processo de melhora? Santificação. Isso, Gandolfo. Santificação. Essa é a nossa luta de cada dia. Vocês lembram, né, que nós somos justificados uma vez só através do sacrifício de Cristo. A nossa salvação é pela graça. Cristo nos salvou, ele nos justificou, ele nos declarou justos. Nós temos uma responsabilidade, que é o nosso processo de santificação. Isso é diário, é dia a dia. E nesse processo, tem dia que a gente melhora e tem dia que a gente piora. Vocês vão entender no decorrer do curso por que ela coloca esse ponto aqui. Mesmo que você, pastor, 50 anos de casado, vai ter problema. Ele pode estar decaindo espiritualmente. Ou precisa estar melhorando. Né? Então, isso é importante. Ok? Alguém quer comentar sobre esse tópico? Podemos seguir? No item 4, ela vai dizer também que um outro fato que a gente precisa ter em mente, que enquanto crescemos, nós mudamos. E na nossa caminhada como família, a gente afeta outras pessoas. E é claro que afeta aqueles que estão ao nosso redor. E a gente pode inspirar e encorajar outras pessoas. Ou também podemos fomentar a melancolia ou desânimo. É muito importante isso. Marido, a esposa em relação ao filho, ao marido, pais em relação aos filhos, isso é muito grave, e também filhos em relação aos pais. Tem um texto maior, que está aqui, Colossenses, capítulo 3, eu vou ler aqui para vocês, acompanhem comigo, que está caminhando já para o final, e aí a gente pode conversar um pouquinho. Pois não? Quer que lê? Pode ler então para mim, Guerra, por favor. 12 a 21. Tá. Revesti-vos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha só como isso é grave. Através das nossas ações ou das nossas omissões, nós influenciamos pessoas que estão do nosso lado. Através daquilo que a gente fala ou de como a gente fala, você está influenciando a sua esposa, a esposa influenciando o marido, e os dois estão influenciando os filhos. Esse texto fala sobre as virtudes que devem ser cultivadas na nossa vida. Aquilo que a gente faz tem um reflexo futuro na vida da pessoa que está do nosso lado, que a gente muitas vezes não imagina. Então, ela pede para atentar a esse fato. Enquanto você vai meditar nas aulas desse livro, que são tópicos mais definidos, assuntos mais específicos, lembre dessas coisas. Lembre que você não é perfeito. Lembre que você é único, é criatura única de Deus. Lembre-se que você tem que continuar melhorando a cada dia. Você não pode piorar. Tem que pensar nisso. E lembre-se que, enquanto você caminha na sua trajetória, você está influenciando outras pessoas. E ela diz o seguinte no livro. Ela tem uma frase, eu transcrevi essa frase. Diz o seguinte: neste livro, A Celebração do Matrimônio, compartilharei a minha vida. Isso que eu achei bonito. A história de dois seres humanos imperfeitos que juntos criaram um casamento. Esta antologia de escritos, tanto velhos como novos, descreve o meu casamento de quase 49 anos com Francis Schaeffer, juntamente com as lições que aprendemos ao longo do caminho. É uma biografia. Eu acho que a gente tem muita coisa a aprender com eles. Olha os temas que ela aborda nesse livro. Tornando-nos um, noivos, compreendendo o amor, o casamento, o relacionamento sexual, a lua de mel, não adulterarás, o primeiro apartamento, inspirando a criatividade no lar, equilibrando as diferenças, o primeiro pastorado de Fran, o amor verdadeiro, a procura de Fran pela verdade, tempo de falar e tempo de calar. Labri, sua vida financeira, fé para quem a pedir, a morte separa os Schaeffers, construindo um museu de recordações, recordações que ensinam. E ela diz ainda, no final, agora o último slide, diz o seguinte: é necessário tempo para encontrarmos motivos para expressarmos o nosso amor, para refletirmos sobre esses motivos e para manifestarmos a nossa apreciação de alguém através de palavras. Podemos gastar tanto tempo na contemplação dos erros um do outro que nunca sobrará tempo para aumentar o nosso amor. Edith Schaeffer. Eu disse no início, nós ganhamos um tempo para ficar em casa com a nossa família, com os nossos filhos. Muitos não aproveitaram esse tempo para solidificar o casamento, a família. Muitos pegaram esse tempo e começaram a críticas, né, a verificar erros e defeitos. Por isso que o número de divórcio está um volume grande. Os cartórios, eu tenho um inventário para fazer em Rio Preto, não tem espaço porque tem uma fila de divórcio para ser feita. A coisa perdeu o controle. Quanto mais tempo a gente está ficando junto, pior está sendo. Não tem tempo de qualidade. E nesse livro, eu creio que vai nos ajudar muito. Pela graça de Deus, eu volto a repetir, nós não estamos falando e idolatrando Edith e Francis Schaeffer. Nós estamos vendo a mão de Deus numa família crente. E essa mesma mão de Deus nessa família crente é a mão de Deus que está sobre a nossa família,
nos protegendo desse mundo mau. Amém. Essa é uma aula introdutória. Eu gostaria de abrir a palavra agora para vocês. Eu vou tirar aqui, Guerra, o compartilhar de tela. Opa, tem bastante gente. Eu não vi que tinha tanta gente assim, não. Que legal, é. Os irmãos estão escondidos aí. Vamos lá, irmãos. Se quiserem fazer algum comentário, estamos à disposição. Ó, Alceu, Oi. você sabe que Deus tem colocado no meu coração para orar constantemente pelos casais. Exatamente por quê? Porque não senta, não conversa, não tem um relacionamento bom. E, então, quando tem briga, um quer falar muito mais do que o outro e fica as crianças vendo, olhando aquela coisa horrível. Verdade. E aonde que está Deus dentro do casamento que se diz lar cristão? Não existe. Por quê? Quando você tá no lar, você vai primeiro buscar Deus. Pior que seja a ira que está dentro do coração, você vai buscar Deus. O que você vai fazer numa hora daquela? Não, mas deixa dispor aquela ira do velho homem que está lá dormindo. Aí, a hora que ele manifesta, a coisa fica feia. E eu sinto isso, eu tenho orado muito pelas famílias, não só das irmãos, mas eu tenho orado para que Deus coloque as mãos no povo do mundo, para que eles se arrependam desse caminho. É um caminho de morte, tanto para ímpio quanto para cristão. Verdade, é isso mesmo. Alceu, é Gandolfo. Oi, fala, Gandolfo. Eu queria só fazer um comentário desse último livro que o pastor Misael deu em aula conjunta lá na igreja. Gente Impossível. O homem, de uma maneira geral, quando ele se encontra autossuficiente, ele esquece de Deus realmente. A gente pode ver na história da Europa. A Europa é o berço do protestantismo, a Europa é o berço das mudanças radicais que os reformistas fizeram, tanto na Escócia, como na Alemanha, como na França, como na Suíça. Eu tive o privilégio de visitar algumas cidades dessa reforma. Estive em Genebra, depois estive no sul da França, fui na cidade lá de Zurique, onde o Zurigo nasceu e está lá, fui na igreja que Calvino vivia, que é São Peter, em Genebra. Mas o que aconteceu com essa Europa bendita daquela época? Com a Revolução Industrial, que foi ali, foi no final do século XIX, começo do século XX, na Inglaterra, principalmente, com a máquina a vapor, com o crescimento do trabalho das máquinas em prol do homem, o homem começou a sentir uma pessoa assim, capaz de fazer todas as coisas. Então, o que aconteceu primeiro na Europa? A Europa se abdicou da dependência de Deus. Hoje não existe. Eu fui a Portugal, há pouco tempo, em Lisboa, para achar uma igreja com 30 membros para eu assistir um culto ao domingo, foi muito difícil. Assistimos, mas foi muito difícil. Não existe mais compromisso da Europa com as palavras de Deus, porque eles estão igual a Torre de Babel, autossuficientes, querendo alcançar pelas próprias mãos Deus. E depois, isso na Europa, de 1900 em diante, 1875 em diante. Agora, depois, isso está alcançando a América. A América do Norte também já está nisso. A América do Norte foi o berço também das reformas importantes, universidades que foram todas elas criadas pelos protestantes, estão abdicando totalmente da palavra de Deus. Enviaram missionários para o mundo todo, né, Gandolfo? Enviaram missionários para o Brasil, para o mundo todo, e está dando... O negócio está triste na América do Norte. Agora, começou no Brasil. Nós estamos assistindo no Brasil uma decadência total da família. Porque o que o diabo vai agir é na família, que é a célula máter da sociedade. É a criação importante de Deus. É uma criação foi uma criação, a primeira criação depois do homem foi a família que Deus criou entre Adão e Eva. Então, o que nós estamos sentindo, nós temos que nos preparar em oração, é que agora chegou a vez da América Latina, porque o Oriente eu nem vou falar, o Oriente é todo ele hinduísta,
muçulmano, menos cristão, o percentual é mínimo. Agora, o Ocidente está virando Oriente. Então, esse livro acho que vai ser muito importante para a gente discutir uma preservação das nossas famílias, que a secularização tem acabado com as igrejas e acabado com as famílias. Irmãos, a tristeza é grande, a preocupação é grande. Nós temos filhos, nós temos queridos casando-se, jovens na igreja, e esses jovens vão passar por essa secularização, negação total da dependência de Deus. Igual Marx falou, Deus, igual Nietzsche falou, Deus está morto. Para essa geração, Deus está morto. Ele não existe. A dependência de Deus é um absurdo para eles. Eles são independentes. Eles não querem depender de ninguém, muito menos de Deus. O que ele falou lá no começo do século, Marx, está se comprovando agora, infelizmente. Deus está morto. Então, nós temos como igreja, como escolhidos do Senhor ao seu, você, nós todos, ficamos batendo dentro da palavra de Deus na preservação da família. Eu acho que esse livro vai ser um testemunho de um casal de crente mostrando isso para a gente. Amém. É um desafio. Eu confesso que a hora que eu peguei o livro, né, eu vi um livro fino, eu peguei e falei, bom, vou dar uma aula, deu 1,5 páginas. Eu falei, mas será que nós vamos ter assunto? Aí o livro chegou, se vocês não pegaram, chegou acho que sábado na igreja. Aí eu comecei a ler o livro, é muito rico, é muito rico. Então, dá para a gente fazer isso que a gente está fazendo, assim, trocar informação, ver Deus agindo na vida de uma pessoa. Não é uma pessoa escrevendo sobre casamento, não teve essa experiência. É uma pessoa que viveu contando a vida dela e mostrando a mão de Deus. Gente, é isso aí. Fantástico, fantástico. Parabéns aí ao pessoal da superintendência, da direção da escola dominical, pela opção, achei muito jóia. Gente, vocês não, as aulas são muito importantes. E é muito importante para a sua vida, para o seu relacionamento, como a Flávia está dizendo aqui, para o nosso, é claro, mas a gente cresce muito e a gente, por mais que a gente já tenha ouvido falar sobre um assunto, quando você ouve de novo, Deus fala de uma forma diferente. Eu não sei se aconteceu com você. Você lê um texto da Bíblia, você fala, esse texto eu já vi. Aí você vai ler de novo e fala, puxa, eu não tinha percebido isso. É o Espírito Santo falando, tá? Então, Qual Deus seu? abençoe. Presbítero, ao seu? Pois não, pastor? Maravilhosa aula, muito obrigado. E, a gente pode observar que os casais, de um lado, a família ficou mais restrita dentro de casa, mas, por outro lado, pelos meios de comunicação, eles abriram milhões de portas que não estavam abertas, e portas perniciosas, muitas delas, muitos contatos que têm sido estabelecidos são para ruína, né? E não para complementação e edificação da família. Assim, marido trabalhando em casa, mulher trabalhando em casa, mas estão estabelecendo contatos, e esses contatos vêm, então, a influência de buscar isso que você ressaltou aqui, a questão de ser afetado, né, também pelo mundo fora, né? A próxima aula ela toca um pouco nesse ponto, sobre a questão da sua carne, né? E você vê o senhor falando, pastor, ontem eu fiquei chocado. Essa semana foi muito triste, né, com essa questão da perca da filha do pastor Marco Severo. Ele tinha mandado para mim, para orar por ela um dia anterior, falando que ela teve 2 paradas cardíacas. O pastor Jonas Ruski, que eu conheci ele lá em Araraquara, em Limeira,
O Tiago, quando foi para Limeira, ele foi na casa do Tiago, sabe? Pastor de uma igreja de 1.600 membros. Ele gostava muito do Tiago, sabe? Compartilhava quase tudo do Tiago. Então, um homem realmente, um servo do Senhor. E aí, ontem, o Tiago estava em casa, ele falou, pai, o senhor viu sobre o Ravi Zacarias? É um pastor, um teólogo. Eu li muito sobre ele. Um homem, assim, de uma reputação, os escritos dele, tem uma instituição, e agora descobriram, depois que ele morreu há 6 meses, 1 ano, por aí, a vida podre dele, de promiscuidade. E você olha assim, você fala, eu não acredito, meu Deus. Mas é o ser humano, nós somos miseráveis pecadores mesmo. A gente tem que, por isso que a gente precisa se firmar com Deus e com Deus, oração dos irmãos, a oração dos irmãos aqui nos sustenta. A Bela sempre fala por você, eu falo, continua orando, não para não, porque aquele que está em pé, cuidado, porque você pode cair. Tá? Então, isso é importante, essas aulas, irmãos, valorize esse momento. É isso que eu peço para você. Amém. Alceu, será que o pastor Gilberto poderia dar um depoimento do que o filho dele, que está na Alemanha, passa para ele a respeito do evangelho na Alemanha? Claro. Olha, o Felipe e a Letícia, hoje eles estão proibidos, a igreja que eles frequentam lá, né, está fechada, só culto online, né? Mas eles têm... Hã? Como eles moram muito longe, eles estão dando, e também por causa do Covid, eles estão dando prioridade para ficar em casa, mas como a igreja é uma prioridade, está sendo permitido A Cristina está lembrando aqui que voltou a funcionar a igreja lá. Mas, assim... Como eles moram muito longe? Eles moram muito longe da igreja, né? E por causa do Covid e tal, eles têm participado mais online. Mas, pela misericórdia de Deus, eles têm umas 6 pessoas da igreja, outros casais, amigos lá da igreja, que são bênçãos na vida deles. E Amém. Esses 6, eles se reúnem, eles é um tipo do giz deles. É o giz deles, que eles é chamado grupo de oração. Eles se reúnem para orar, já reúnem sempre toda terça-feira para oração. Eles se reúnem para almoçarem e comerem juntos. Eles já fizeram viagem também para outros países lá juntos. Então, é a bênção da comunhão. Amém. Tem que ser assim, tem que se fortalecer. Não é a igreja presbiteriana, é uma igreja evangélica. Né? É uma igreja evangélica. Gente, vocês só me perdoem, passei um pouco do tempo, né? O Henrique falou que era uma aula de 35 minutos, Henrique, desculpa aí, mas é que acabamos compartilhando aí. Você tem algum aviso do grupo, Henrique, para passar? Como que vai ser a dinâmica? Seria bom que tenha um número bom aqui agora, né? Eu acho que você colocou, foi muito boa essa aula introdutória sua, o seu, expondo o problema, né? Nós não estamos blindados a esses problemas de casais, pelo contrário, né? Nós somos atacados nessa área. E esse exemplo do Francis, da Edith Schaefer, vai ser válido para a gente poder entender a ação de Deus num casal humano como eles, e que viveram aí quase 50 anos juntos, e a experiência de vida que eles tiveram, as dificuldades, e como a palavra traz o direcionamento. Acho que vai ser muito interessante, é uma coisa que a gente está o tempo todo tendo que nos deparar com isso. A dinâmica vão ser 13 aulas, né? Essa foi a primeira. Como são 22 capítulos, os capítulos, como você já colocou, são capítulos pequenos, algumas aulas nós vamos juntar 2 capítulos para fazer numa aula só. A dinâmica é essa aí, nós vamos tentar fazer aulas de 35, 40 minutos para depois ter esse bate-papo, essa interação, que eu acho que é muito válido, é gostoso também, cria um pouquinho de intimidade, aumenta mais ainda a intimidade da classe, sempre foi um ponto valoroso da classe, né? Quando a gente tinha classe presencial,
era gostoso, a gente ria, a gente discutia, a gente colocava experiência. Acho que esse momento vai ser legal. Amém. Então tá bom, vamos encerrar. Vamos encerrar com uma oração, então? Pede para quem puder abrir a câmera, o seu, para a gente dar um aqui. Eu sei que tem uns... Vamos tirar uma foto, o pessoal que puder abrir. Eu falei, tem uns irmãos que são mais tímidos um pouco, entendeu? Outros não são tão bonitos assim, mas existe uma beleza interior. Por exemplo, a Mauri acabou de abrir a câmera, entendeu? Ele sabia que eu ia falar dele, por isso que ele abriu, entendeu? Mas para a gente dar um print e motivar os outros irmãos a participarem também, né? Isso é importante, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Amém. Beijão, bom domingo. Vamos orar, vamos orar. Vamos fazer uma oração para encerrar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai, da Tua Palavra, essa primeira aula da classe de famílias nesse semestre. Obrigado por todos os irmãos e irmãs que se matricularam, que estão frequentando. Amém. Pai, para que eles se mantenham firmes a cada domingo. Sabemos que passam online, depois de um culto online, continuar online a classe, mas é o que temos no momento e agradecemos porque temos. Verdade, Senhor. Senhor, obrigado. O Amém. Senhor falando ao nosso coração, fortalecendo a cada família. Eu sei que várias pessoas passam por lutas, por dificuldades, e a minha oração é que o Senhor ministre o coração de cada um deles. Abençoe o restante desse domingo e prepara-nos para o culto da noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Bom domingo. Deus abençoe. Tchau, irmão. Tchau. Deus abençoe.